Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Qual foi o episódio de hoje no site Vambora? A ideologia woke está acabando? Será? Será? Primeiro, usar woke é coisa de jeca. Você não deveria falar woke nunca. Em português não pegou bem. Português é progressismo. Os hobbits roubaram esse termo em português. Falaram, Em inglês eu também acho feio. Sério? Mas Aqui enfim. nego usa bem mais, né? É. Enfim. Cara, tem esses gráficos aqui, né, que mostram como que a ideia é medir wokeness, né? Então, como progressista, esse progressismo identitário, assim, nos anos 2010. Identitarismo anos obongo. Exato, eles subiram muito lá pra 2020 e eles já estão caindo, né? Então, tem aqui várias coisas, deveríamos deixar mais imigrantes, né? Tratamento especial para minorias e tal. Como que teve um boom muito absurdo entre 2015 e 2020, mas tá diminuindo. Principalmente entre jovens, né? Você vê aí, tem a curva tá por idade. Então, quanto mais claro, mais novinho. Ah, não, mentira. O mais claro é mais novinho e o mais escuro é mais velhinho. E aí você vê que... Mas a realidade é que, cara, provavelmente não, né? E aí teve essa coluna aqui do New York Times, o cara tava escrevendo sobre a influência que a raça e a identidade exercem sobre os meus alunos. Aí foi esse Thomas Chatterton Williams, que ele é um professor, acho que de uma sala de aula, pelo que eu entendi, tipo de ensino médio, assim, ou universitário, mas de alunos jovens. Ele tava falando, cara, como que ele tava fazendo um seminário, livros que pensam sobre raça de maneiras não convencionais, né? Pelo que eu entendi, o autor do livro é negro também. E aí... Frederick Douglass é um autor negro. Sim, né? Frederick Douglass. Ele é o Luiz Gama americano. Enfim, ele fala, as mentes que moldaram e refinaram meu pensamento sobre a ideia dos Estados Unidos, as populações fundamentalmente mestiças que os habitam, bem como a nação de carne e osso, ainda não aperfeiçoada, do futuro que um dia poderíamos criar em uníssono. E aí... No início do semestre, enquanto eu me entusiasmava com as possibilidades unificadoras da eleição de 2008, então, ele tava tipo, cara, que a eleição de 2008 foi um momento que a gente quase conseguiu resolver o problema do racismo e das relações raciais nos Estados Unidos de uma vez por todas. Ele foi recebido por uma mesa cercada de olhares vazios. Para meus alunos inteligentes e dedicados, percebi que as conquistas políticas avassaladores de um presente sitiado, mas ainda em desenvolvimento, não passavam de um vago rumor de uma história abstrata. Então, ele tá falando, cara, que basicamente a eleição do Obama de 2008 não significava nada pra geração dos alunos dele, sabe? Exato. Então, é meio como se a eleição do Obama, né, que foi um momento histórico para os Estados Unidos, é a primeira eleição de um presidente negro, marcaria pelo menos um período ou início de um período de conciliação racial. E nos Estados Unidos, a gente tem a compreensão de que eles pensam muito mais em raça do que a gente, né? Um país muito mais racializado, mas ao mesmo tempo eles usam entre eles lá usa a terminologia chamada a Mary Mutt, que seria como se fosse o vira-lata americano, assim, né? Só que esse tipo de termo, ele sempre serviu pra falar, eu sou uma Mary Mutt, eu sou uma mistura de polonês com inglês, com, sei lá, com francês. Eu sou uma Mary Mutt, eu sou metade eslovaco, metade italiano e, sei lá, tenho uma ascendência espanhola. Então era sempre contido dentro da branquitude. O Obama, sendo birracial, ele era propriamente metade branco, né? 100% branco. Se não me engano, o WASP, né? Eu não sei. Não lembro mais. A mãe dele é branca, tá? Caso vocês não saibam. Exato. Então ele tem uma mãe que é 100% branca, americana, e um pai que é africano, 100% africano, né? Quênia, não é? Queniano, né? Fazia parte da elite intelectual do Quênia. O pai dele que tem uma história hilária, assim, né? Que é tipo um dos caras brilhantes, assim, do Quênia, que vão naquele contexto de decolonização, vamos receber as melhores mentes aqui da África, etc. Só que era um cara muito, muito inteligente, mas muito complicado também, alcoólatra, enfim, ele morreu, ele teve... Um acidente de carro. Ele teve vários, né? Ele teve ele perdeu uma perna, ele teve outra, ele perdeu outra perna, e aí ele morreu num acidente de carro. Como é que ele dirigia as duas pernas? Eu acredito que ele tava no banco do carona, né? Caraca, os amigos dele dirigiam mal também, deveria estar todo mundo doidão, né? Enfim... Um cara muito complicado. Mas aí a ideia de que o Obama, ele ia consagrar, tipo... Não, agora você pode ser uma Mary Mutt, a gente tá nesse caldeirão de povos e negros também. Exato. Então todo mundo pode ser americano agora. Yes, we can, 2008. Vamos bombardear de novo o Oriente Médio inteiro. Peraí, mentira, isso não tava na campanha. Pois é. E aí aqui tem um gráfico, né, sobre relações raciais nos Estados Unidos, que é como você acha que são as relações entre os brancos e negros americanos, né? E aí, cara, você vê que lá pra 2007, 2007 curiosamente tem um pico, né, dos brancos, isso é muito aleatório. Aí 2008, 2009, que o Obama é eleito em 2008, 2009 primeiro ano da presidência dele, são anos de
Enfim, um número muito alto, né? 70% acha que as relações raciais são muito boas. Os negros, curiosamente, 2007, por algum motivo, tem um vale, assim. Chato pessimismo. Aí 2008 sobe. E aí, o problema é que mais pra frente começa a cair. A partir de 2013, então, antes sequer do Trump aparecer na cena, as relações raciais entre os americanos começam a cair. Eu sei o que aconteceu em 2013, foi o assassinato do... George Floyd? Não, então, foi a primeira... Foi tipo o proto-George Floyd, que foi o Trayvon Martin. Eu não sei se você se lembra dessa porra. Cara, nem lembro. Eu era uma criança retardada, ficava vendo coisa de política em 2013, nos Estados Unidos. Uhum. E aí foi isso. Foi meio que a primeira versão do George Floyd, aí a coisa cratera, né? Então vai de 70% em 2013 para 45% em 2015. E aí, isso dos brancos, né? Os negros também caem, a queda é menos brusca. E aí, cara, o Trump aparece na cena em 2015 também. E aí a coisa começa a degringolar e de lá pra cá só piorou, né? Então... Enfim, com tendência de piora, né? Também. Com tendência de piora, observada tanto pelos brancos quanto pelos negros. Mas esse cara, ele tava tipo, pô, na época do Obama foi tão bom, sabe? Todo mundo... todo mundo se respeitava, a gente tinha essa visão que agora a gente não ia ter mais essas diferenças raciais, etc. Na véspera do Obama, cara, todas as estrelas, assim, institucionais do planeta Terra se alinharam pra colocar que o Obama era um santo, um messias, ou uma coisa do gênero. Ele ganhou o prêmio Nobel antes mesmo de virar presidente. Eu sempre coloco isso como exemplo. Ele, capa da Time, capa da porra toda, doutorado, enfim, ele tava extremamente premiado e prestigiado, justamente porque ele tinha meio que essa missão. Era uma missão, né? Ele era o messias, cara. O messias das ele era o messias das relações raciais. raciais, E isso não era um plano, mas eu acho que era um desenvolvimento necessário, assim, para os Estados Unidos conciliar de vez a questão racial lá, que é muito, muito mais complexa e contenciosa. E assim, ruim, né? No geral, assim, as relações entre raças nos Estados Unidos são muito ruins. E acabou que foi o ápice do projeto, o Obama talvez fosse a coroa da coisa mais do que o início do projeto e foi o ápice ao mesmo tempo também, né? Exato. E aí a aluna dela fala... Professor, no caso, aqui tá tudo errado, uma jovem diligente do Queens que se descrevia como latina e aplicava uma lente ativista pragmática em vocabulário correspondente à maioria dos seus contatos com o mundo, expressou o que todos seus colegas de classe deviam estar pensando. Eu tinha 4 anos em 2008. Não sei do que você está falando. Então uma pessoa de 20 anos, né? 20 e poucos anos, falou isso. Então... Literalmente, a experiência deles com esse país e com eles mesmos não poderia ter sido mais diferente da minha ou de muitos autores do século XIX e XX do nosso currículo. Eu os escolhi porque eles, com tanta coragem, estabeleceram a estrutura intelectual e moral que uma figura como Barack Obama um dia exploraria. E aí a ideia desse cara é basicamente que, cara, os jovens eles foram forjados não na política da era Obama, que era o seu otimismo, etc. Foram forjados na política da era do Trump e... que, por exemplo, quando ele chamou esse Coleman Hughes, né, que é tipo um ativista meio conservador, assim, ele é negro também, ele palestrou sobre a sua defesa do daltonismo. Em inglês seria color blindness, né? Então a ideia é que você não enxerga a cor, você trata as pessoas pelo conteúdo do seu caráter, que seria a frase do Martin Luther King. Martin Luther Kingiano. Exato. Os alunos ficam visivelmente nervosos, sabe? Sugerindo que a ideia em si, a ideia de color blindness, seria uma forma de antinegritude. Então, a maioria sustentava que não podia se aposentar da raça, como Adrian Piper, outro autor com quem nós lutamos, aspirava, sabe? Assim como não se podia teletransportar-se da sala de aula. Ser antirracista, o termo genérico da moda dentro do grupo de colegas que substituiu o colorblindness, significava, paradoxalmente, insistir e, em última análise, ajudar a perpetuar as mesmas identidades limitantes legadas pelos autores do racismo americano. Então, basicamente, os garotos entendem que... não ter o fim da consciência racial, né? Seria o colorblind, seria a minha raça não importa mais. A cor da minha pele é irrelevante. É o sonho do Martin Luther King, era um pouco do sonho... Um pouco, não era o sonho do Obama, não era o sonho desse cara, esse autor que ele introduziu. Os garotos jovens agora enxergam que isso não só é impossível, como isso é ruim, na verdade. Isso é uma forma de alienação da consciência que eles mesmos têm da raça. Mas ele tá falando isso sobre, sei lá, brancos, racistas? Não. Tá falando propriamente sobre as próprias minorias se enxergam. Exato, a menina latina, os negros, etc. Então é isso, né? Os alunos aprenderam a se ver, a se enxergar, principalmente como membros de grupos específicos, né? Categorias às quais pertencem por causa do nascimento e não por escolha. Aí depois, quando o tal do Coleman Hughes fez um depoimento no Congresso falando contra a ideia de reparações históricas, alguns alunos expressaram surpresa por uma pessoa negra se opor sinceramente à política... pelos próprios méritos da política, sabe? A política de reparações. Então,
literalmente isso. A maneira como muitos dos meus alunos viam o mundo assumiu dimensões mais ambiciosas do que mera compensações ou mudanças incrementais ou pragmatismo, sabe? É um projeto de narrativa nacional que me pareceu garantir a divisão em suas formas mais perigosas, beirava em uma espécie de determinismo étnico. Ele fala: muitos alunos estavam familiarizados com o ditado de Hannah Arendt, que se alguém for atacado como judeu, deve se defender como judeu. A diferença é que não estariam pensando em termos de judaísmo, né? Tá pensando em termos de raça, propriamente. Tipo, se você é atacado como negro, você tem que defender como negro. Se você é atacado como latino, tem que se defender como latino. E aí, a ideia é que teve um breve ato de transcendência racial nos primeiros anos do Obama, que beneficiou esmagadoramente esse líder, mas que, cara, rapidamente a coisa se desfez. E, curiosamente, o Trump ele ficou mais multirracial do que o Obama. Enfim, e aí o resto do artigo ele dá mais detalhes sobre Obama e tal. Fica babando muito o ovo do Mas Obama. cara, você acha que esse wokeness, né? Eu realmente odeio o termo wokeness. Você acha que esse identitarismo na esquerda realmente vai acabar? Você acha que tá passando? Eu acho que ele talvez saia do mainstream, sabe? Mas eu acho que é um desenvolvimento inevitável, né? Com o tempo, assim. Talvez um grande regresso, o projeto de colorblindness, né? Ou da não identificação racial, foi um projeto cuidadosamente curado politicamente nos Estados Unidos, exportado para o mundo inteiro. Mas eu acho que ele se provou rapidamente impopular. Talvez ele fosse impossível nos seus próprios méritos mesmo, né? Mesmo, vamos imaginar, né? A ideia, pelo menos como Martin Luther King pensava, é que uma sociedade dessa forma seria boa para as minorias. Né? Você não se identificar, pelo menos etnicamente, como uma minoria, poderia integrar tantas outras, mas seria bom. E, na verdade, a percepção dos garotos é que provavelmente não é que não foi bom, mas é que não dá mesmo, sabe? É que na sociedade americana, pelo menos, é que o racismo ele é tão presente, ele é tão estrutural, etc., que ele não consegue... Isso não é o suficiente para você retificar as injustiças do passado. Exato. Então, talvez, sei lá, qualquer obstáculo pode ser entendido da forma racista, né? Você perdeu uma vaga de emprego, ou, sei lá, alguém atravessou a rua quando você estava vindo. Esse tipo de coisa não vai ser superada não vai se manifestar politicamente a superação disso. E não tem nada que politicamente você possa fazer para restituir o cara, sim, a não ser reparar ele, né? Então, eu acho que... mesmo reparar, né? Então, eu já vi muitas pessoas falando a ideia de que, tipo, eu já vi um cara, literalmente, cara de direita falando, não, se você desse reparação ia ser bom, porque iam, as palavras do cara iam meio que parar de encher o saco, sabe? Só que iam mesmo. Provavelmente não. Obviamente isso não ia acontecer, entendeu? Eu já vi uns outros caras fazendo o argumento de que se você somar todo o dinheiro de bem-estar social que o governo americano já distribuiu desde de 1968, né? Quando o Lyndon Johnson estabeleceu os programas bem-estar social maiores, assim, meio que já foi uma quantidade... Já teve muito dinheiro que foi entregue meio que como se fosse reparações, né? Quando você tá entregando pro cara negro justamente porque ele é mais pobre, etc. E é isso, né? Tipo... Até que ponto também você consegue se dissociar, distanciar tanto da sua cultura e das cargas que não vem por causa da cor da sua pele, mas vem por causa do meio que você tá inserido, né? Então, sei lá, se eu sou um americano, eu vivi a minha vida inteira... Sei lá, eu sou um dominicano, eu vivi a minha vida inteira num bairro dominicano. E aí eu vou acessar, sei lá, o Polite Society, vou trabalhar num banco. Até que ponto eu não tenho que, de certa forma, também reprimir a minha cultura, que é latina, né? Eu vou ter que falar baixo, sei lá. Sabe, essas coisas que as pessoas entendem como latinidade. Eu não posso comer arroz com feijão, que é muito... Sabe, as pessoas falam dessas porras nos Estados Unidos. Eu não posso levar minha comida étnica pro trabalho porque as pessoas reclamam do cheiro dela. Isso ainda é uma manifestação de racismo. Então é como se... A identificação que a cultura americana é branca. Colorblindness é uma forma de alienação de quem você é. E não vale a pena você se misturar ou fingir, né? No fundo, é meio que fingir que você faz parte de verdade. Não sei, eu acho que a política americana tende a ficar mais identitária mesmo, né? Sim. Cara, ou a esquerda, pelo menos. Uma coisa que eu acho que é uma discussão... Por que a gente tá falando disso, né? Porque muita gente nos Estados Unidos fala que... o Trump foi eleito, teve o vibe shift e agora tudo que tange diversidade, o caralho, morreu e nunca mais vai ser discutido. E eu já vi várias pessoas fazendo um argumento de que não é a primeira vez que esse tipo de ideia surge e não vai ser a última vez, sabe? Que quase que passa por ciclos. Que você teve em 2020 um grande momento de consciência racial, ideia de reparações. Na década de 90, isso já tinha acontecido lá nos Estados Unidos. Até que ponto teve reflexo no Brasil, não sei. Na época,
a cultura do Brasil era menos ligada diretamente americana, porque hoje é ridículo. Hoje a gente tá falando isso porque esse debate já chegou, né? Mas vai se instaurar. E aí, na década de 90, você tinha meio que várias ideias de política de reparação e diversidade, sei lá o quê. E aí, nos anos 80 e os anos 70, tinha sido um momento de esfriamento, que é tipo, a galera não queria muito saber disso. Nos anos 60, você tinha tido isso também. Os anos 50, os anos 40. Aí já é outra era da política americana. Mas que nos anos 30 você já tinha tido um começo de ideias de reparações raciais, etc. Pelo menos em grupos mais de esquerda, sabe? Então, que... Cara, você já tá há quase um século de... Mais ou menos de 30 em 30 anos... Tem esse florescer de ideias de reparações raciais, etc. nos Estados Unidos. E que isso sempre surge e morre. Surge e morre. E não é só porque surgiu e morreu agora que, nossa, nunca mais vai surgir e morrer, entendeu? E aí, e cada vez que surge e morre, a coisa não morre por completo, né? Você meio que, tipo... Muta, né? Dá 2 passos pra frente e 1 pra trás. Mas a coisa meio que continua avançando, sabe? Originalmente, enfim, na década de 30 eu não sei o que ocasionou, mas... Na década de 60 você viu o fim da segregação nos Estados Unidos. Isso não foi revertido, entendeu? Apesar de na década de 70... Muitos dizerem que, sei lá, o Nixon foi eleito em grande parte porque o Nixon, ele era visto pelos caras do Sul como sendo, um republicano que vai defender os interesses dos brancos, assim. Não reverteu nada do Lyndon Johnson, do ponto de vista racial. Mesma coisa Enfim, na década de 90 eu não sei que tipo de política foi implementada. Mas em 2020, agora teve um pico em políticas de diversidade empresariais e governamentais, etc. O Trump, ele tá tentando reverter? Tá. Mas será que vai realmente voltar pro que era antes? Como o próprio autor falou, a coalizão do Trump vai se manifestando cada vez mais como multirracial, né? Meio que... A gente descobriu muito isso na época da eleição dele. Como antes, os democratas tinham uma visão muito clara de que a coalizão deles era a elite iluminada e as minorias raciais. Que isso era, de certa forma, quase um monopólio, né? Era uma conexão muito forte. E que o grupo republicano era a classe média branca, WASP, no geral, assim. O WASP até não WASP. Mas e que isso é uma tendência que tá meio que se revertendo. Eu acho um pouco, cara, que a questão do color blindness, ele nunca foi uma coisa muito passiva, né? Ela passou a tomar uma postura ativa até pra ter, de fato, efetividade, né? Exato. A ideia de ação afirmativa, no Brasil se manifesta como cota, mas nos Estados Unidos isso é proibido por contingências históricas. É isso, né? A ação afirmativa. Exato. Mas você não poderia... agora todo mundo é colorblind. Relaxa, sabe? Só relax e não pense em raça agora. Complicado, né? E fora as questões... Você começa a ter questionamentos que são mais profundos. Cara, por que os negros estão subrepresentados na faculdade, por exemplo? Então você propriamente precisa agir. Eu acho que isso tomou um tom... eventualmente quase paranoico nos Estados Unidos, né? E aí eu acho que a própria aceitação da minoria no todo ficou meio prejudicada, porque você não pode falar tal, você não pode fazer tal comportamento é complicado, etc. Eu acho que isso acabou gerando meio que eles foram barrados de alguns espaços mesmo, ou as relações se tornaram muito tensas, porque elas estavam sempre mediadas muito por um tabu, né? Então você não tinha uma isso não é uma integração genuína, assim, né, do que seria. Você tem uma tragédia, a escravidão dos Estados Unidos, e aí a integração vai ser propriamente através de leis e conceitos morais. Talvez não, entendeu? Talvez não seja uma coisa que acontece por força do governo, seja uma coisa mais espontânea. Tem alguns tipos, o Zizek gosta muito de escrever sobre isso, porque ele é muito contra... toda essa ascensão do identitarismo e tal. Progressismo. Ele é um cara um progressista mais tradicional, né? Mais de classe do que de grupos identitários. Ele é um cara esloveno também, né? Então essas coisas para ele são... Ele tem uma visão muito diferente sobre etnia, né? Dado que ele viveu na Iugoslávia. Né? Ele é do velho mundo. Ele não só é do velho mundo, como ele viveu em Iugoslávia, né? Então tem questões tem questões de raça e religião que são muito profundas na região dele, né? E ele é da mais tranquila, né? Ele é esloveno. Se ele fosse sérvio, seria louco, o tipo de merda que ele ia falar, enfim. E ele fala muito, cara, que a superação dos traumas lá nos Balcãs, né? E tem, cara, grandes massacres horríveis e coisas traumáticas, assim, e bósnios e sérvios que vivem até hoje. Mas ele acha que passa muito por humor, sabe? Humor. Que, tipo, você lida com a tragédia de uma forma engraçada. E eu já fiz... Mas eu não acho que você vai chegar, tipo... Não. Você chega na UP... Fala pro cara que tem um ressentimento racial muito alto e fala, cara, vamos só rir dessa porra toda. Acho que o cara ia ficar muito puto, né? Igual ficaram com o Zizek também. Então, eu tô correndo risco aqui. Mas eu não acho que é rir de uma forma muito...
Não é exatamente rir de uma forma... que hilário que aconteceu. Mas é você aprender a brincar sobre isso. É mais fazer rir do que rir você mesmo, sabe? Cara, eu acho que a situação da Iugoslávia ela é bem interessante, porque no Brasil, eu vejo algumas pessoas falando, cara, o Brasil nunca vai ser um povo, nunca vai ter um povo, porque o Brasil é um país com diversidade étnica, sabe? Uhum. E a parada é, cara, na Iugoslávia não tinha diversidade étnica. Eles são iguais, basicamente. Etnicamente falando. Olhando como brasileiro é a mesma merda, né? Basicamente. E mesmo assim, eles meio que criaram diferenças entre eles, sabe? Tipo, qual é a diferença do esloveno pra um croata? Nenhuma, né? O esloveno é mais germânico. Ele é um pouquinho mais germânico. Mas é isso, entendeu? Isso é uma sutileza, tipo, assim. Exato, então... O bicho pegou mesmo por causa de religião, né? Mas, sim, eu considero todos eles são eslavos do sul. Mas, tipo, os bósnios cristãos, eles foram tratados como bósnios, não era? Acho que sim. Sabe? Porque a Bósnia, apesar de ser um país muçulmano, é um país, tipo, 50% muçulmano. Então tem muito bósnio que também é cristão. É isso, tipo, o que é um bósnio ortodoxo se não um sérvio? Pois Ou um bósnio católico se não um croata? Um sérvio muçulmano não é um bósnio, de certa forma. É meio que a mesma coisa. Né? Eu acho que você ter ou não ter diversidade racial, cara... Eu não sei se influencia tanto assim. Eu acho que é muito mais você tem que ter uma identidade maior do que essa que as pessoas se sentem filiação. E era um pouco do que o autor desse livro aqui, do artigo tava falando, o Thomas Chatterton Williams. Que era, cara, os alunos eles se enxergam primariamente como sendo... Não, eu não sou um americano. Eu sou um negro americano. Mas eu não sou um americano, eu sou um latino. E essa é a minha identidade fundamental. Mas, por exemplo, eu acho que tem uma minoria que fez um trabalho excepcional em termos de, tipo, rir sobre ela mesma. Ou rir dela... Por exemplo, os judeus na América. Eles são muito numerosos, são muito mais presentes do que lá. Mas tem uma tradição muito rica de comediantes judaicos. Provavelmente o que o cara negro falaria seria tipo... eles tinham dinheiro pra caralho, não estavam nem aí. Eles podiam ficar rindo. Sabe? Mas Tô fazendo o advogado o advogado diabo. Mas o judeu que chega na América, nem todos eram ricos. Eles mexiam com máfia no início. Eles eram uns caras meio cheire também. Viam bem misturados com os italianos, assim, também que eram mal vistos, sabe? Então... Por exemplo, eu acho que o Jerry Seinfeld fez mais pela aceitação do povo judaico do que tipo, qualquer memorial do Holocausto, provavelmente. Entendeu? Eu reconheço a importância do memorial do Holocausto, mas acho que no fim, pra fim de aceitação mesmo, é mais você... Sabe, a coisa do humor judaico provavelmente fez muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Mas sabe, a parada é que eu não acho que isso... Essa ideia do Zizek tá errada. Eu só acho que você não vai convencer ninguém, sabe? Nem eu sei se tá certa também. Se você chegar pra jovem dirigente do Queens, que se descreve como uma latina e aplica uma lente ativista pragmática, eu não acho que se você falar, pô, filha, vamos rir. Não, mas mais do que rir, então. Eu acho, sei lá, por exemplo, um cara igual o Big fez mais pela aceitação do povo negro nos Estados Unidos do que qualquer pessoa que saiu de Harvard, entendeu? É você poder... eu acho que as pessoas que saíram de Harvard já ativamente ajudaram a fuder a parada. Inclusive é como parece pelas estatísticas, entendeu? Mas é tipo, cara, você fala sobre a coisa, sabe? Sabe, eu acho que no Brasil é uma arte que se perdeu, assim. Eu acho que a gente, antigamente em novelas... Isso é engraçado, né? Nas classes médias, assim, eu não acho que se perdeu. Eu acho que as classes... No Brasil. Acho que as classes populares brasileiras falam desse tipo de coisa brincando e não estão nem aí, sabe? Exato, mas enfim, é uma coisa que mais a elite se perdeu. Mas, por exemplo, a gente conseguia tratar questões raciais no Brasil de uma forma não estressada, não de conscientização, relaxada, divertida em novela, em filme, sabe? A obra do Jorge Amado, em muitos sentidos, tem um undertone de Bahia, sabe? E eu acho que isso faz parte da aceitação. E da comunhão de valores, você integrar tipo um cânone nacional e aí você fazer parte. Eu acho que você ficar nessa de tipo, não fale isso, não faça isso, me dê esse direito, no fim das contas você gera ressentimento, divisão, né? O texto, ele tá falando só do lado da visão minoria pra fora, né? Mas, obviamente, é natural você imaginar... A relação racial não piorou só, tipo... Os negros não ficaram putos com os brancos e os brancos ficaram ok. Não, piorou pros dois lados, assim, né? Exato, entendeu? Então, é seguro você imaginar que o racismo tá em alta nos Estados Unidos, entendeu? Com certeza. Em relação... Dos dois lados. Dos dois, exatamente. E em comparação a 2008. Então, no fim, assim, né? Toda a teoria... Toda essa forma, esse progressismo, essa identificação racial, etc., para mim aumentou o racismo. Aumentou o grau de consciência racial e divisão, na verdade. Enquanto que se fosse uma coisa mais espontânea, cultural, eu acho que teria sido muito mais eficiente. Sem querer soar muito polêmico aqui, né? Mas eu não acho que isso é muito polêmico, A gente tá num fórum também de pessoas muito esclarecidas. Mas, cara, eu acho que isso não vai morrer nos Estados Unidos, sabe?
Porque essa juventude pensa dessa forma, sabe? A A juventude progressista, Sim. nego de esquerda, pensa assim. No Brasil é a mesma coisa. Nego de esquerda pensa dessa forma. E não vai ser, nossa, o Trump ganhou. A imediata, lá nos Estados Unidos, eventualmente, sei lá, um cara de direita, o Bolsonaro, o Tarcísio, whatever, ganha. E aí, automaticamente, todos os ativistas do pessoal vão ficar tipo, vamos abandonar o pensamento racial. Não, mano. Não. O pensamento racial é uma coisa muito mais profunda. E aí tem uma discussão interessante, cara, que até um amigo nosso falou isso uma vez, e eu achei interessante, é que com a internet, a ideia que ele expôs foi, com a internet, você não consegue fazer discursos diferentes para grupos diferentes, entendeu? Então, tipo, o democrata tinha uma coalizão muito diversa, né? Que na época do Obama era os brancos extremamente ricos, elite institucional, eram democratas, os negros eram democratas, e os latinos eram democratas, e os asiáticos eram democratas. E os republicanos ficavam com, tipo, os brancos de classe média, Meio. os brancos pobres, e, tipo, latino rico, algum... É isso. Uma exceção, são cubanos, sei lá. entendeu? E aí, os democratas, eles tinham uma mensagem pra cada um desses grupos. Era, tipo, pro rico de Massachusetts, ele falava uma parada. Pro negro, ele falava outra parada. E aí, ele ia fazendo isso. Com a internet, fica mais difícil, porque o discurso que o cara faz pro negro... Chega no cara rico Chega de no Massachusetts. chinês também, né? Chega no chinês. E aí, esses caras ficam meio, tipo, meio estranho, sabe? Por que você tá falando A pra mim e B pra ele, né? Exato, por que você tá falando A pra mim e B pra ele? Exato. E aí faz parecer uma coisa mais hipócrita. Então, quando você divide, quando você impossibilita ter mensagens diferentes pra grupos diferentes, você precisa ter uma mensagem unificada. E os democratas lá nos Estados Unidos, mas a esquerda no Brasil, de certa forma, tá com dificuldade de fazer uma mensagem unificada que realmente ressoe bem, sabe? Então, no Brasil, eu consigo ver isso que por exemplo, o Lula tem um discurso de redistribuição de renda muito forte, mas o Lula é um cara meio conservador do ponto de vista social de várias formas, sabe? Com certeza. Sempre foi meio contra o aborto, ele dá declarações que pessoas de esquerda interpretam como sendo machistas, eu não acho que são. Não acho que fala que a Gleisi Hoffmann é bonita e tal, é machismo. Eu acho que é literalmente um elogio pra Gleisi Hoffmann. Ainda mais vindo, tipo, É um elogio mesmo. Exato. Ele tá sendo bondoso. Ele tá sendo... enfim. E aí, o cara pobre do Nordeste, ele vai olhar pra isso e vai falar... isso aí, elogiou a Gleisi Hoffmann. Aí o cara do PSOL no centro de São Paulo, na Vila Mariana... meu Deus! O Lula é um machista, bababá. E aí isso vai empurrar o cara pra ir pro PSOL. E aí o cara do PSOL vai ter um discurso extremamente, sei lá, racializado, radicalizado, de loucuras esquerdistas, de griot, o caralho. E aí o cara mais humilde vai ouvir essa parada e vai ficar... Caralho, meu irmão. Papo de griot, sabe? Papo de religião afro-brasileira. Irmão, eu sou evangélico, eu não sou afro-brasileiro. Que porra é essa, sabe? Exato. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Um dos problemas do democrata nos Estados Unidos é... Os Boston Brahmins, eles são muito pró-LGBT. Os Brahmins de Boston. Exato. Eles são muito pró-LGBT. E os negros são muito homofóbicos nos Estados Unidos. É verdade. E aí... Muitos negros são muçulmanos, né, nos Estados Unidos. Né? E aí, cara, como é que você vai conciliar essa porra? Você não vai. A vantagem disso é que o Trump, ele tem uma facilidade... Não só o Trump, mas a direita tem uma facilidade maior de fazer uma mensagem unificada. Porque ele só tem um grupo. Que é o maior grupo. Antes, quando você conseguia ter uma coalizão dos pequenos grupos, você conseguia ter a maioria. Agora que ganha o maior grupo que é tipo branco de classe média nos Estados Unidos, no Brasil acaba se manifestando de forma parecida. Aí esse grupo ganha, tá ligado? Mas eu até colocaria, cara, que a figura do Trump, particularmente, eu acho que tem extrema facilidade nisso tudo. Primeiro, é um cara nova-iorquino. Então, um cara de coração cosmopolita. E até pra você ver, o Trump é um homem branco, rico, americano, que não tem gostos exatamente de um homem branco, rico, americano, né? Falam que ele tem gosto de um cara do Oriente Médio. Um cara persa, né? Um cara turco, árabe. Que ele é todo maximalista, a casa dele parece Palácio de Versalhes. O próprio jeito dele não é muito americano, né? O Wasp seria o cara muito discreto, né? Seria um cara muito tímido, técnico e... Cara, o Trump é um cara braggadocious, né? Ele é todo espalhafatoso, grandioso, assim. Eu acho que isso já aproxima pessoas dele. O fato dele ter uma personalidade mais cosmopolita e fruto de uma cidade cosmopolita. E outra, um aspecto extremamente subvalorizado do Trump, no Brasil, pelo menos, ele é muito engraçado. Ele só é engraçado, cara.
Ele só é um cara que tem timing cômico, ele se expressa de uma forma engraçada. E eu acho que isso é uma forma de trazer as pessoas pra perto mesmo. Enfim, eu não espero que não vire um espantalho essa porra de rir, mas, cara, o Trump consegue falar. Engraçado. Como chegar na utopia? Pergunta para o Vitor Antum. Rindo. E rindo, Exato. Todos riam. Exato. Mas não é o rir, é como se fosse uma comunhão. Você tem uma comunhão, cara. Você tem um momento de que vocês são iguais, entendeu? Vocês riram na mesma piada, sabe? De certa forma. Mas não é só rir, culturalmente também, enfim. Essas coisas. Mas o Trump é muito engraçado. Então ele consegue falar sobre latinos, às vezes de uma forma meio escrota, mas que às vezes sim. Mas que é engraçada mesmo, cara. É genuinamente engraçado. Às vezes comédia politicamente incorreta, sabe? Sim. E aí seria a extrema negação, né, da coisa, né? Os democratas querem aceitação pelo politicamente correto, que é uma coisa muito afirmativa, e o Trump, de certa forma, gera um tipo de aceitação passiva, meio humorística, assim. Enfim, é uma coisa pra se pensar, sabe? E a prova que os progressistas não vão abandonar isso é que o grande cara da esquerda progressista agora é o tal do Zoran Mandani, né? E ele é um cara progressistazão, assim, de, tipo, identidade racial, de minoria, etc. Ele tá tendo algum sucesso eleitoral em Nova York, só que, cara, Nova York é uma das cidades mais progressistas do mundo, mais cosmopolitas do mundo. Né? Será que ele vai conseguir abandonar? Será que esse tipo de política estilo Zoran Mandani vai funcionar a nível nacional lá? Difícil. E aí no Brasil é pior ainda, porque o Brasil é um país... Tipo, Nova York é... 3 coisas. É progressista, por natureza. É elitizado pra caralho. E Nova York é muito diverso. O Brasil, ele é menos progressista, menos elitizado e menos diverso. Sabe? Tipo, diverso... Do que Nova York, né? Do que Nova York, Tem, tipo, cidadãos de todos os países do mundo, assim, né? Sim. Cara... esse discurso meio racial, assim, eu acho que é uma coisa que os ativistas e as elites de esquerda não vão abandonar. Eu acho ruim, sabe? Pelo mesmo motivo que o Thomas Chatterton Williams acha, que isso aí é divisivo, sabe? É menos otimista, é uma coisa meio pessimista. Mas eu não acho que os ativistas progressistas, as elites progressistas vão abandonar essa porra. E eles vão pagar o preço... Na exceção de lugares muito específicos, tipo Nova York, sabe? A prova que no Brasil essa merda não ia dar certo é que o Boulos já moderou pra caralho o discurso dele e mesmo assim se fudeu em São Paulo, que é uma das cidades mais progressistas. É uma das cidades que mais compartilha das características de Nova York do mundo, que é elitizado e progressista, sabe? Mas o identitarismo é muito forte nas faculdades brasileiras e... Enfim, às vezes as ideias... A ideia, quando ela ficar bem velhinha, ela vem morrer no Brasil, né? Assim, já virou um lugar comum essa frase, enfim. Mas talvez fique aqui por mais tempo entre a nossa classe universitária e tal. Eu acho que eleitoralmente não tem nenhuma projeção nacional, né? É aquela parada, o pessoal... já conquistou quantos cargos executivos, né? Um só, eu acho. Prefeitura de Belém, um trabalho que é um fiasco, né? Todo mundo fala sobre isso. Né? E muito em rejeição a, tipo, oligarquias, um fenômeno muito local, assim, né? O candidato, o pessoal conseguiu ser a rejeição a, tipo, a oligarquia lá dos Barbalhos, beleza. Só que, cara, é um partido muito fraco, muito inexpressivo. E por mais, é aquilo que você falou, o Boulos não marca nenhuma caixinha de minoria, né? Inclusive, deve ser um tempo difícil para ele dentro da própria legenda. Mas, mesmo assim, ele é fracassado, né? Eu acho que o Brasil tem o obstáculo da miscigenação, cara, que é algo intransponível, assim. A menos que os critérios de identificação racial virassem uma coisa muito absurda, sabe? É tipo, cara, realmente, igual tá acontecendo, na real, vou medir o seu lábio, vou medir o seu nariz. E aí, todo mundo que entrar num critério é negro, uma coisa assim, sabe? Eu acho que no Brasil as coisas são mais complexas. 500 anos de miscigenação, né, paizão? Mas enfim, considerações finais, fala aí. Cara, eu acho que no fundo talvez a gente esteja caminhando por uma saída verdadeiramente positiva, assim, para relações raciais, sabe? Mas por outro lado eu fico com medo do Brasil chegar atrasado em todas essas bolas. Por outro lado também aqui as pessoas são mais duramente punidas por esse tipo de crença, eleitoralmente. Então talvez sobrevivam nas universidades federais, né, principalmente. E é isso, cara, basicamente. É isso, pessoal. Valeu. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Ela tem conteúdo extra gratuito, tem conteúdo pago se você quiser apoiar o canal. Tem. A gente tá fazendo live na kick.com/Novos Clássicos Show todo dia de semana. Link na bio. Exato, link na bio. Lá você pode apoiar a gente também. E fora isso, não siga no Twitter. Meu @pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o @do Pessoa. Valeu. Obrigado.